Afinal, o que é que diz a medida provisória? Capítulo 1, que é o objeto principal da prorrogação das concessões de geração de energia elétrica e do regime de cotas. Artigo 1º. A partir da publicação desta medida provisória, as concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelo artigo 19 da Lei 9.074, de 7 de julho, poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente uma única vez, pelo prazo de até 30 anos, de forma a assegurar a eficiência do serviço e a modicidade, a eficiência da prestação do serviço e a modicidade tarifária. Note-se que não há nenhuma referência ao uso múltiplo das águas, às questões ambientais, à recuperação de reservatório, correção de erros de projeto, o que com certeza seria desejável nesse momento, né? Então, o artigo 19, o que diz ele? A União poderá, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados, sempre falando em tarifa, né? Prorrogar pelo prazo de até 20 anos as concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelo artigo 42 da Lei 8.987 de 1995, desde que requerida a prorrogação pelo concessionário permissionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termoelétrica observado o disposto no artigo 25, vide medida provisória 579 de 2012. Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados até um ano contado a data da publicação desta lei. Segundo, os casos em que o prazo remanescente de concessão for superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até 6 meses do advento do termo final respectivo. Parágrafo 3º. Ao requerimento de prorrogação deverão ser anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como a comprovação de regularidade e adimplento de seus encargos junto a órgãos públicos, obrigações fiscais e previdenciárias e compromissos contratuais, firmados junto a órgãos e entidades de administração pública federal, referentes aos serviços de energia elétrica, inclusive ao pagamento que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Artigo 4º. Em caso de não apresentação do requerimento no prazo fixado nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, e havendo pronunciamento de poder concedente contrário ao pleito, as concessões, manifestos ou declarações de usina termoelétrica serão revertidas no vencimento do prazo da concessão licitadas. Artigo 20. As concessões e autorizações de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo único do artigo 43 e pelo artigo 44 da Lei 8.987 de 1995, exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham sido iniciados até a edição desta mesma lei, poderão ser prorrogados pelo prazo necessário à amortização do investimento limitado a 35 anos, observado o disposto no artigo 24 desta lei, e, desde que apresentado pelo interessado, plano de conclusão aprovado pelo poder concedente. 2. Compromisso de participação superior a 1/3 de investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da obra e à colocação das unidades em operação. Parágrafo único. Os titulares de concessão que não procederem com os termos deste artigo terão suas concessões
declaradas extintas por ato do poder concedente, de acordo com o autorizado no parágrafo único do artigo 44 da Lei 8.987 de 1995. Né? Então, o que nós temos que pensar é que o problema de prorrogação de concessões, ele tem algo mais além da simples prorrogação. Ele, de lá para cá, nós tivemos outras leis, né, ambientais, uso múltiplo de águas, a criação da agência ANA, tudo. Então, nós temos que ver com cuidado a inserção dessas usinas no cenário brasileiro e discutir com profundidade a observância dessas usinas antigas a tudo aquilo que a legislação atual determina. Nós temos que aproveitar a renovação de concessões, sejam elas do tipo que forem, para corrigirmos o que está errado e melhorarmos os serviços existentes, que não estão bons de modo geral. Então, o que nós temos que cuidar nesses momentos é que haja de fato uma preocupação do poder concedente com a coerência, com tudo o que envolve a questão de concessões, porque uma vez assinado o contrato de concessão, é muito difícil de mudá-lo. Há aí a hipótese de muitos recursos jurídicos. Então, isso tudo significa a necessidade de termos atenção ao que nós queremos, porque, do contrário, nós poderemos vir a embarcar numa situação delicada que não será saudável ao consumidor, né? Agora, o problema, né? A prorrogação de que trata este artigo dependerá de aceitação expressa das seguintes condições pelas concessionárias: remuneração por tarifa calculada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para cada usina hidrelétrica; alocação de cotas de garantia física de energia e de potência da usina hidrelétrica às concessionárias de serviço de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, sim, a ser definida pela ANEEL conforme regulamento do poder concedente. E 3. Submissão aos padrões de qualidade do serviço fixados pela ANEEL. Então, começamos pelo último. Quem define os padrões de qualidade do serviço tem que ser o consumidor, né? Qual vai ser a tarifa? Aí isso tem que entrar na equação de custo e benefício. Quer dizer, não é um problema da ANEEL dizer que eu devo aceitar esse ou aquele padrão de serviços. A ANEEL, ela pode fazer suas contas, e ver o que for necessário. Agora, quem decide o padrão de qualidade é o usuário. Quando eu compro um automóvel, um caminhão ou qualquer objeto, né, eu escolho em função da qualidade. Se eu posso pagar mais, é problema meu, né? Não é da ANEEL ou sei lá de quem. E o sistema interligado, que precisa
de alguma estabilidade, lógico, ele pode, a ANEEL pode, o governo pode, não a ANEEL, o próprio Congresso Nacional deveria dizer qual o compromisso da usina hidrelétrica em relação ao sistema interligado nacional, porque algumas usinas são tremendamente estratégicas, né? É o caso de Belo Monte. Belo Monte, se entrar em operação, vai viabilizar, se ela se dispuser a isso, milhares e milhares de parques aerogeradores na região norte do Brasil, porque o que falta é exatamente isso, uma compensação, uma complementação a essas usinas, né, quando o vento para, né? Então não há milagre, né? Então toda essa integração entre usinas, distribuidoras e consumidores, ela é decisiva ao desenvolvimento de uma região. Se nós queremos progredir, nós precisamos dessa integração e ela tem que ser negociada, ela tem que ser um direito do usuário e o custo, evidentemente, é uma consequência daquele luxo que se pretende.